At the second peace summit, we can fix the real end of the war. Now we are starting this path together. We must prove that the united world is a world of peace, a world that knows how to act correctly. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso. Abrimos este episódio com alguns segundos do discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na abertura da Cimeira de Paz que se realizou na Suíça durante este último fim de semana. Zelensky assume que esta primeira cimeira é apenas o início de um longo processo e que o principal objetivo é formar uma frente unida de países, diz ele, que saibam como agir corretamente. Estamos a gravar este episódio no domingo, dia 16 de junho, e não à sexta-feira, como é mais comum, precisamente para podermos analisar os resultados desta cimeira que reuniu cerca de 100 delegações de vários países e organizações mundiais. Quero por isso mesmo agradecer ao Francisco Pereira Coutinho, professor da Nova School of Law e analista de temas internacionais, por ter aceitado participar neste episódio, à Salomé Rita também, que está aos comandos da sonoplastia. Eu sou Ana França, jornalista da secção de Internacional do Expresso. Olá Francisco, obrigada mais uma vez. Olá Ana, viva. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Neste momento em que gravamos, a cimeira está mesmo a acabar, já acabou, já saiu o comunicado, já se conhecem-se os traços desse comunicado. A integridade territorial da Ucrânia é reafirmada. Pede também que a Ucrânia volte a controlar a central nuclear de Zaporizhia e os portos do Mar de Azov e do Mar Negro, e além disso escreve-se sempre a palavra guerra e não a operação militar especial, que é a expressão que o Kremlin costuma preferir. Vou só relembrar também aos nossos ouvintes que Putin veio dizer na antecipação desta cimeira que se a Ucrânia abdicasse de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk, a Rússia estaria pronta para começar a falar de paz nesse preciso minuto. Ora, estas declarações não colheram assim muitos apoios pelo que fui lendo ao nível internacional e agora com este comunicado parece que se coloca um ponto final em qualquer margem de discussão que ainda pudesse haver sobre este assunto. E isto acontece mesmo quando os países que participaram não são óbvios aliados da Ucrânia. Alguns são, claro, a maioria, mas outros não são. O Quénia, por exemplo, é contra as sanções e também contra a utilização de fundos de oligarcas russos que estejam congelados para depois ajudar a Ucrânia, e a Arábia Saudita, que de início nem sequer tinha dito que vinha, não tinha confirmado presença, avisou nesta cimeira que o futuro reserva opções muito difíceis à Ucrânia. Por isso, dado tudo isto, eu pergunto se isto pode ser considerado uma vitória diplomática, esta cimeira, ou se faltou alguma coisa daquelas coisas que podíamos esperar que acontecessem nesta fase. Bem, eu acho que foi uma vitória só o simples facto de a cimeira ter sido organizada, não é? Porque houve várias datas para esta cimeira. Zelensky desdobrou-se num périplo diplomático para tentar conseguir que o maior número possível de Estados estivesse presente e, em larga medida, conseguiu, porque estiveram presentes mais de 90 Estados. Portanto, nesse sentido, eu creio que isto acaba por ser um sucesso diplomático para a Ucrânia. Até porque alguns desses Estados que, como referiste, Ana, estão presentes, são muito significativos, pertencem ao tal Sul global, Estados que se têm perfilado como neutrais neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia, como, por exemplo, a Índia, a Arábia Saudita, o Brasil, o México, a Indonésia. Estes Estados estiveram presentes. Agora, negativamente, o que é que podemos retirar desta cimeira? A circunstância, por exemplo, os Estados Unidos não estarem representados pelo seu chefe de Estado, o presidente Joe Biden enviou a vice-presidente, portanto não deu a esta cimeira a importância
de vida, porque achou mais importante estar, creio eu, num jantar de recolha de fundos para a sua campanha do que propriamente vir à Cimeira da Paz organizada pelos suíços. E é também importante este facto, a circunstância desta Cimeira ser organizada pela Suíça, porque a Suíça sempre foi o Estado neutral aqui na Europa, até pela sua localização geográfica, particular sistema político, portanto sempre se afirmaram como neutrais e, portanto, sempre foram um Estado muitas vezes chamado para mediar conflitos internacionais. Portanto, nesse aspecto, as coisas não correram tão bem a Zelensky. E, acima de tudo, o que não correu bem hoje foi a circunstância de termos ficado a saber que há um comunicado final, que fizeste referência, que aparentemente terá sido assinado por 80 dos Estados. Portanto, há aqui vários Estados, cerca de 10, 12, que não assinaram este comunicado final. Alguns deles é normal que não o tivessem feito, como o caso do Vaticano, da Santa Sé e da Suíça, mas outros não tanto, porque aparentemente nem a Índia, nem a Arábia Saudita, nem o Brasil, nem o México, nem a Indonésia, nem os Emirados, nem a África do Sul, portanto os BRICS, estes Estados que estavam aqui representados do Sul Global, no fundo os Estados mais relevantes do Sul Global, acabam por não assinar este comunicado final, o que é muitíssimo surpreendente, porque se nós formos ler o comunicado final, como referiste, aquilo que no essencial diz é que é necessária uma solução justa e duradoura de acordo com os princípios da Carta. Portanto, devíamos estar todos de acordo com os princípios da Carta, com o princípio da integridade territorial, com o princípio da soberania, não ingerência em assuntos internos, depois se reflete um princípio muito importante que vai completamente contra, no fundo, o plano de paz russo, chamar-lhe mais um ultimato, que foi apresentado na sexta-feira, que é aquela ideia de que ou reconhecem estas conquistas territoriais que nós fizemos nos últimos 2 anos, ou então não haverá paz. Portanto, eles, no fundo, querem impor uma anexação territorial feita pela força, que é um princípio absolutamente crucial, estruturante da ordem internacional, do pós-guerra, portanto, o não reconhecimento de conquistas feitas pela força, que é exatamente isto que a Rússia procura fazer na Ucrânia, especialmente desde fevereiro de 22. E, portanto, é muito surpreendente que estes Estados não se tenham revisto neste comunicado final. E depois vamos falar sobre isto, que tem, entre outros aspectos, aqui alguns assuntos que os Estados insistiram justamente para procurar pontes para esses Estados, a questão do nuclear, da segurança alimentar, do direito humanitário, tudo isso deviam ser, no fundo, deviam fazer parte do acervo de que todos os Estados que estão nas Nações Unidas deviam se rever e ser a base, então, para uma futura negociação de paz com a Rússia. Já sabia que isso não seria possível nesta cimeira, porque a Rússia não esteve presente, também não esteve presente a China, mas, nesse aspecto, eu creio que ficou um bocadinho aquém das expectativas, não ter estes Estados do Sul Global também a assinarem este comunicado final, no fundo a reverem-se neste comunicado final, tendo em conta aquilo que lá está escrito, que nem sequer é aquilo que correspondia à fórmula da paz que os ucranianos, aos 10 pontos da paz que os ucranianos têm insistido muito nos últimos anos. Há algumas zonas de sobreposição, mas não todas, não é? Sim, nós vamos falar talvez um bocadinho então mais sobre isso, vamos já para essa parte, porque eu queria perguntar porque é que tu consideras que estes países podem não ter querido assinar esta declaração, ou seja, muitos deles fazem grande alarido do respeito pela lei internacional, nós vemos muito isso no Sul Global, não é? Focam-se, obviamente, ou seja, naquela questão em que devemos todos respeitar a voz dos países nas Nações Unidas e não estar a dar mais relevo aos mais economicamente mais importantes, aos Estados Unidos, ao Ocidente. O Ocidente devia partilhar o palco com os países do Sul Global, mas afinal, estes países do Sul Global agora acabaram por não concordar com resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas. A acrescentar a isto, ainda há a Eslováquia também, que é um país europeu e que não assinou esta declaração. Isto é uma questão de haver ligações comerciais com a Rússia, com a China, é não querer, não sei, estar do lado errado, se isto for der para o lado russo ou chinês, o que é comercial, é financeiro ou é só para marcar uma posição contra o Ocidente, porque é assim sempre que estes países agem na sua política externa, o que é que eles ganham? Vamos lá ver com isto. Eu acho que é um bocadinho isso que referias agora, portanto a tentativa de não ficarem colados ao Ocidente e no fundo marcarem presença nesta cimeira e dizendo que não são hostis ao Ocidente, mas não vão ao ponto de assinarem este comunicado final, portanto estarem do lado, formalmente do lado do Ocidente. E claro, como referes, isto acaba por ser um bocadinho incongruente com o padrão de votação destes Estados, designadamente na Assembleia Geral das Nações Unidas,
em que se condenou a agressão russa e se exigiu a reposição da integridade territorial ucraniana. Mas Ana, é preciso também perceber que, enfim, o tempo vai passando, não é? Desde a agressão em larga escala já passaram, desde fevereiro de 22, quase 2 anos e meio, e estes Estados nunca adotaram sanções contra a Rússia. E aquilo que vai acontecer na sequência da adoção de sanções pelo Ocidente é que as relações comerciais entre estes Estados e a Rússia se robusteceram nos últimos dois anos e meio. E isso acaba por ter consequências também na posição que estes Estados acabam por adotar no contexto deste conflito, com posições mais próximas cada vez mais da posição russa, em resultado justamente de as relações comerciais e também políticas entre estes Estados se terem vindo a robustecer nos últimos tempos. Eu acho que o futuro, se de facto este conflito continuar e continuar a agravar-se, como parece que vai acontecer, porque quer a Rússia, percebeu-se isso de sexta-feira, quer os países ocidentais que apoiam a Ucrânia pretendem continuar a fazê-lo e de forma cada vez mais intensa. Isto vai levar, vimos o resultado desta semana de sanções que entretanto foram adotadas pelos Estados Unidos, que levaram até a problemas na Bolsa de Moscou, e a grande questão que se vai colocar a partir de certa altura vai ser justamente a exigência do Ocidente que estes países deixem de estar em cima do muro, portanto, nem num lado nem no outro, e comecem a tomar posições mais assertivas em relação à Federação Russa, no fundo obrigando-os a tomarem partido por um lado ou pelo outro. E, portanto, esta ideia que eles, no fundo, têm procurado desenvolver a sua política externa desde fevereiro de 22, que é, no fundo, formalmente condenar a agressão russa, continuar a defender os princípios fundamentais que estruturam a ordem internacional, mas depois não fazer absolutamente nada em relação a essa violação. Aliás, se nós formos ver o direito internacional diz algo muito, muito interessante a este propósito. Diz que quando estão em causa, como é o caso desta agressão russa, princípios estruturantes e fundamentais do direito internacional, nós chamamos de regras de direito imperativo, os Estados têm a obrigação de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a legalidade internacional seja reposta. E isso é que justifica e baseia a licitude das sanções que nós temos imposto à Rússia. E algumas delas até são bastante discutíveis à luz do direito internacional. Tem-se discutido agora muito a possibilidade de utilizar os bens russos congelados para armar a Ucrânia, para financiar a Ucrânia, etc., para condições normais, isso seria um esbulho, seria completamente inadmissível. Mas há aqui esta base que resulta justamente da necessidade e da obrigação que nós temos de procurar adotar aquilo que nós chamamos de represálias ou contramedidas. No fundo, a Rússia está a violar o direito internacional, nós também vamos violar o direito internacional, mas para obrigar a Rússia a cumprir o direito internacional. E é isso que justifica todas as sanções que temos adotado contra a Rússia na sequência da agressão em larga escala de fevereiro de 22. Agora, esse é que é o problema, e isso ficou muito claro hoje, não é? Hoje, alguns Estados que estavam presentes acabaram por não assinar o comunicado final, e isso acaba por ser bastante desapontante. E eu acho que a pressão sobre estes Estados tem que continuar, porque é muito importante a posição destes Estados. Já nem estou a falar da China, porque a China já é uma superpotência e, portanto, está neste momento numa guerra surda com os Estados Unidos. Estou mais a falar de Estados como o Brasil ou o México, ou mesmo a Índia, que são democracias, não é? E, portanto, são Estados de direito democráticos e portanto, deviam ter, e mesmo a Indonésia, posições mais próximas daquelas que são as posições do Ocidente, que são posições que, desta vez, e no passado, nós também violamos o direito internacional com intervenções militares que claramente ao arrepio daquilo que está previsto na Carta, mas não é o caso nesta circunstância concreta. E, portanto, é muito importante que a pressão política ou diplomática sobre estes Estados se mantenha e eventualmente consigamos tirar também destes Estados um crescente isolamento internacional da Federação Russa, que formalmente, se formos ver as resoluções, ele existe, mas depois na prática está muito longe de ser real. E é esse não isolamento da Rússia em resultado da posição destes Estados que muitas vezes determina que as sanções que nós adotamos no Ocidente não tenham a eficácia que poderiam ter se fossem sanções adotadas de uma forma um bocadinho mais universal no mundo inteiro. E como é que vês o caso da Eslováquia, que é um membro da União Europeia, não é?
Pois é incrível, é absolutamente incrível. Eles têm agora um novo presidente, não é? Tomou agora posse e já vemos aqui efeitos da tomada de posse deste novo presidente da Eslováquia. Nós tínhamos um cavalo de Troia russo na União Europeia, que era a Hungria. Aparentemente estamos em vias de ter um segundo, que é a Eslováquia. A Eslováquia está neste momento numa situação muito complicada. Tivemos a tentativa de assassinato do seu primeiro-ministro e surgiram uma série de teorias da conspiração, etc. Portanto, a situação na Eslováquia, temos também de perceber que não é realmente muito fácil neste momento e talvez isso ajude a explicar esta posição da Eslováquia tão abertamente hostil em relação aos restantes países. Apesar da população ser bastante pró-ucraniana, eles ainda agora há uma semana reuniram muito dinheiro para a Ucrânia. A população, portanto... eu diria que estas coisas, pelo menos parte da população o será, não é? Ou, aparentemente outra parte não. Estas coisas sim. São mesmo assim, senão não teriam votado nestas pessoas. Não? Sim, então depois dessa questão, que é muito importante também ver como o mundo se divide, queria tentar falar contigo, claro que isto é muito difícil de averiguar agora. Este comunicado coloca alguma pressão sobre Putin ou já é esperado mais porque ele realmente não quer saber? E do lado dos países que assinaram, esta assinatura tem peso? Vai haver algum tipo de tentativa de mediar acordos, de falar com a Rússia, de tentar trazer as crianças ucranianas de volta à Ucrânia? Alguma coisa depois deste comunicado que vá ser feita, ou às vezes acabamos por ter comunicados que quase valem por si mesmos, ok? Denunciam uma posição comum, mas depois não há muita consequência tangível. Eu estava a tentar ler mais sobre isso, mas realmente não há nenhuma prova que a partir daqui, ou até uma nova cimeira, se os Estados passem a agir de forma diferente com a Rússia ou a promover mais encontros ou o que seja. Não antevês nenhuma... O que é que antevês? Eu acho que este comunicado, ele no fundo está desenhado para procurar evitar que isso aconteça. Porque, apesar de se falar da necessidade de uma paz justa e duradoura, isso é abstrato, não é? De acordo com os princípios da Carta. Se formos ver em concreto quais são as iniciativas que se pretende desenvolver, e que são iniciativas que, se forem bem-sucedidas, poderão então servir de alicerces para um futuro acordo de paz. Portanto, aquilo que, no fundo, que se propõe neste comunicado é que se inicie um diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, mediado seja por quem for. Especialmente está-se a pensar um bocadinho nos países do sul global. Porquê? Porque as questões que são levantadas podem dar origem a acordos setoriais, são questões que são no interesse de toda a gente. Por exemplo, a questão da segurança alimentar. Nós já tivemos acordos mediados pelas Nações Unidas justamente para garantir que o grão que é exportado a partir dos portos ucranianos chegue especialmente à África e evite-se uma situação de fome. E, portanto, este é um dos aspectos que é aqui salientado no comunicado, a necessidade de garantir a segurança alimentar, tendo em consideração que quer Rússia, quer Ucrânia, são grandes produtores de cereais. Portanto, isto devia ser algo que todos os países do sul global se deviam rever. Portanto, a necessidade de haver diálogo e um acordo, não obstante a situação de conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Um outro exemplo, a questão do nuclear. A questão do nuclear é importante a vários níveis, porque temos não apenas a questão da central nuclear de Zaporizhzhia, que fica na linha da frente, e o comunicado diz que a central devia estar controlada pela Ucrânia, porque temos que evitar um acidente que teria repercussões terríveis, todos nos lembramos de Chernobyl, mas também se diz que a ameaça e o uso de armas nucleares é completamente inaceitável, e isto também não é no interesse dos países do sul global, designadamente da China, que já várias vezes disse que esta retórica nuclear russa é também, para eles, inaceitável, porque, obviamente, ninguém está interessado no uso de armas nucleares, porque as consequências seriam sentidas também globalmente. E depois, claro, finalmente, a questão do direito humanitário. A maior parte destes Estados dos países do sul global tem, desde outubro de 23, desde os ataques de 7 de outubro, não falar de outra coisa senão do direito humanitário, não é? E como Israel viola o direito humanitário. Todos os dias estão no Tribunal Internacional de Justiça, África do Sul, não é? Iniciou um processo no Tribunal Internacional de Justiça contra Israel, invocando a violação da Convenção para a Repressão do Genocídio. E depois foi incapaz de assinar um comunicado onde se apela ao respeito do direito humanitário, à proteção das populações civis, à troca de prisioneiros, etc. Portanto, estes são domínios, todos eles,
A questão da proteção das crianças, que fazias referência, quer dizer, como é que não há algum Estado que não se revê no cumprimento das regras do direito internacional humanitário. Portanto, a estratégia eu acho que foi essa, no fundo, encontrar aqui temas que pudessem mostrar aos países do sul global a importância de estarem do lado certo da história e do direito e do respeito pela ordem internacional, promovendo e pressionando a Rússia para aceitar acordos no domínio nuclear, dando garantias que não iria usar armas nucleares e, por outro lado, acordos para garantir o escoamento de cereais, ou mesmo respeito pelo direito humanitário. E vamos lá ver se será possível encontrar aqui algum tipo de acordo. É possível, nós já tivemos o acordo de cereais, depois deixamos de ter. A questão da proteção de crianças não me parece tudo possível, porque é uma questão identitária. Isto é uma política de Estado dos russos, está muito ligada à raiz, à gênese deste conflito. Nós já falámos disso há muito tempo, sobre a questão da cultura e das crianças poder configurar um crime de genocídio na medida em que tu estás a apagar a cultura, ou seja, estás a aculturar uma parte da população que vai crescer num outro país, negando o seu país de origem, e está tipificado na lei internacional. Lá está, outra vez, os Estados do Sul falam muito do caos e do horror de Gaza, que é muito visível e muito verdadeiro, mas a deportação de crianças para um país com o qual o país originário das crianças está em conflito também configura, ou pode configurar, um crime muito grave na lei internacional, não é? Há uma deportação de miúdos palestinianos para Israel para serem ensinados a odiar Israel. Isso é impensável, não é? Ou seja, isso ninguém aceitaria isso, ou estaríamos todos a falar muito disso, muito provavelmente. Não, o que seria, não é? Israel agora iria raptar crianças palestinianas para as educar como cidadãs israelitas, árabes e israelitas, etc. O que é que estes países do sul global não estariam a dizer? Claro que isto foi tipificado como crime de guerra, não como crime de genocídio. A minha interpretação do genocídio é bastante restrita, como sabes, e também eu não creio que se enquadre aqui neste caso concreto da deportação de crianças por parte da Federação Russa. Em todo o caso, é uma violação do direito humanitário e também do direito penal internacional, e o mandato de captura contra Putin baseia-se essencialmente nesta questão. Eu estava a dizer isto do genocídio, já agora esclareces-me a mim, também aos nossos ouvintes. Não faz parte da definição, se tiverem outras coisas também em causa, a deportação de crianças? Sim, eu chamava só a atenção para não podemos fazer interpretações literais do Estatuto de Roma do TPI, não é? O crime de genocídio, a meu ver, exige a eliminação física de pessoas para poder estar preenchido. Portanto, a simples deportação, não existindo este elemento de tentativa de eliminação de um povo, neste caso concreto o povo ucraniano. Portanto, a ideia do genocídio cultural muitas vezes é referida, eu não creio que caiba dentro do conceito de genocídio que está no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. É que o direito penal internacional, de facto, tem aqui algumas questões técnicas que muitas vezes passam ao lado do discurso político e muitas vezes isso é que depois leva a que se utilize este tipo de conceitos de uma forma que não corresponde àquilo que eles aparentemente neste momento são, de acordo com a literatura internacional. E pronto, depois deste parênteses sobre a lei internacional, voltando à cimeira de hoje, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, também o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitry Kuleba, ambos disseram, e outros chefes de Estado também, outros governantes, que a Rússia devia estar presente numa próxima cimeira e que essa próxima cimeira já devia ser para acabar com a guerra. Só que neste momento temos uma questão que é o ímpeto no campo de batalha, a iniciativa está do lado da Rússia e Putin, no seguimento daquele aviso ou daquelas exigências que ele fez à Ucrânia para entregar território, também avisou que a Ucrânia está a perder a guerra, não é? E muitos homens, e que seria melhor se a Ucrânia aceitasse essas condições. A menos que a Ucrânia consiga um grande revés no campo de batalha, como é que se pode chamar Putin à mesa? Que incentivos é que ele teria para vir a uma próxima conferência? Eu acho que, infelizmente, o único incentivo é esse, é estar entre a espada e a parede, sob o espectro de uma derrota militar humilhante, que neste momento ele ainda não a tem, e não há perspectivas que o venha a ter a curto prazo, isso concordo contigo. Embora também não há nenhuma perspectiva que venha a ter um sucesso militar
também a curto prazo. Eu acho que, infelizmente, a única solução será essa, não é? A Ucrânia estar, de facto, numa posição muito vantajosa no campo de batalha e a Rússia perceber que este é um esforço completamente inútil, continuar a insistir numa solução militar para a conquista de território. É claro que os russos vêm dizer, com o argumento, eu sou professor de Direito Internacional e Direito Constitucional, o argumento deles é constitucional, mas entretanto nós anexamos estas 4 províncias, portanto a nossa Constituição obriga-nos a conquistá-la. Portanto, da perspectiva da Rússia, eles têm neste momento território ocupado, não é? Portanto, têm que o libertar. Mas a Rússia é uma autocracia, portanto, se for necessário alterarem novamente a Constituição para desanexarem estas províncias, eles podem fazer isso sem grande dificuldade, mas obviamente só o vão fazer se forem obrigados a isso. E, portanto, só veremos a Rússia numa próxima cimeira de paz, numa de 2 hipóteses, não é? Ou a Ucrânia capitulou, e capitulou nos termos que a Rússia referiu. E olha, há aqui um ponto importante, é que a Rússia não disse apenas que queria aquelas 4 províncias. A NATO. Tem a questão da NATO também é importante. Eles disseram que não queriam que a Ucrânia entrasse na NATO e queriam que a Ucrânia tivesse outro governo. Portanto, eles, no fundo, o que querem é anexar 20% da Ucrânia e os restantes 80% serem governados por uma espécie de Estado fantoche, como acontece com a Bielorrússia. Querem instalar lá um novo Lukashenko. Portanto, esta aqui é a proposta de paz, o plano de paz de Putin, não é? Portanto, anexar boa parte da Ucrânia, 20%, e o resto ser uma espécie de Estado satélite ou fantoche, como lhe quiseres chamar. E, portanto, é evidente que isto é inaceitável para a Ucrânia, porque a Ucrânia nunca aceitaria também uma solução destas, a não ser que não tivesse capitulado, e, portanto, a próxima cimeira de paz seria apenas uma cimeira para atestar a vitória russa e a conquista russa da Ucrânia. Se a hipótese alternativa é justamente essa, de ter acontecido aqui um grande revés militar na Rússia, ou então Putin ser deposto, não é? Também não podemos excluir essa possibilidade. Eu sei que nos parece um bocadinho fantasiosa neste momento, até muito wishful thinking, mas, enfim, há um ano, sensivelmente, Prigozhin estava a caminho de Moscovo e foi parado também com garantias de Lukashenko a poucos quilómetros da capital e aparentemente entrou pela Rússia adentro com um grupo de mercenários e não foi travado, não é? Portanto, nós nunca sabemos muito bem o que é que pode acontecer na Federação Russa, especialmente, e foi isso que aconteceu há um ano, quando nós estávamos na antevéspera da contraofensiva ucraniana, e portanto a Rússia também não estava com a iniciativa, portanto aquilo também resultou um bocadinho de frustrações internas no exército russo. E, portanto, infelizmente, este parece ser o estado da situação neste momento, mas eu repito, eu acho que esta cimeira pode ser interessante para lançar, pelo menos setorialmente, aqui algumas áreas em que nós podemos encontrar, então, algum caminho para se encontrar aqui alguns acordos setoriais que melhorem a vida no sul global, com a questão da segurança alimentar e nos garantam a todos que não vamos ter um conflito militar ou nuclear. Quer dizer, isso parece-me serem 2 pontos. E poderia vir alguma delegação da Rússia, talvez, para uma próxima cimeira discutir coisas muito parecidas com estas, ainda não territorialmente, mas e também não o Putin, ou talvez se o Zelensky diz que não vai, o Putin também não vai, mas vão talvez outros representantes. Isso já aconteceu, não é? Na Turquia, foi na Bielorrússia, acho eu, não foi? Aquilo que foi feito pela Turquia, por exemplo, e pelas Nações Unidas, com o acordo dos cereais, eventualmente podemos ver isso replicado no domínio nuclear e também novamente no domínio da segurança alimentar. É possível que, até porque à medida que o tempo vai passando e já estamos em 2 anos e meio, é cada vez mais necessário encontrar aqui algumas balizas para uma guerra completamente irrestrita, não é? São com o uso de armas nucleares, etc. Tudo isso é bastante preocupante e no interesse da comunidade internacional como um todo que o escalar não nos leve até aí, não é? Chegamos então ao fim do nosso podcast de hoje. Temo bem, Francisco, que tenhas que passar pela praxe deste podcast, que é a difícil tarefa de escolher um sítio para o qual gostarias de viajar sem restrições financeiras, sem limites de férias e sem imposições laborais. Para onde é que irias?
Bem, eu estive esta semana em trabalho no Rio de Janeiro, já não ia há 20 anos, e ainda estou aqui sobre o feitiço da cidade maravilhosa e fiquei com imensa vontade de lá regressar com tempo para ver aquilo que ainda não consegui ver, apesar de ser a minha terceira ida, ir a Petrópolis, por exemplo. Fiquei mesmo com vontade de conhecer um pouco melhor aquela zona do Rio de Janeiro, onde de facto a presença portuguesa é esmagadora. Eu não conheço e gostava mesmo muito de conhecer. Nunca fui. E assim terminamos mais um episódio do nosso podcast. Mais uma vez agradeço ao Francisco e à Salomé Rita a disponibilidade para gravar num fim de semana. Muito obrigado também, como sempre, a quem nos ouve todas as semanas. Subscreva o Mundo a Seus Pés na sua aplicação preferida de podcasts e assim será sempre avisado quando publicarmos um novo episódio todas as segundas-feiras ou então um episódio extra que gravamos sempre que a atualidade o justifique. Até breve e obrigado. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.